Isso continua acontecendo antes de você ficar rico, Napoleon Hill avisou. Isso continua acontecendo antes de você ficar rico, Napoleon Hill avisou. Antes de começarmos, se você já acompanha esse tipo de conteúdo aqui no canal, se inscreva agora, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui a gente não fala só de dinheiro, fala de propósito, de espiritualidade aplicada, de mentalidade e de como alinhar tudo isso para que a prosperidade não seja um acidente, mas uma consequência. Se você já viu o primeiro vídeo, isso acontece antes de você ficar rico? Este aqui é como se fosse a continuação daquela conversa, indo ainda mais fundo nos sinais invisíveis que aparecem na sua vida antes da abundância se manifestar. Talvez você esteja num momento em que pensa: eu já entendi os sinais, já passei por perdas, afastamentos, testes, mas por que ainda não virei a chave financeira? É justamente dessa fase intermediária que vamos falar aqui. Napoleon Hill dizia que antes da colheita chegar em grande escala, existe um período em que o universo observa se você vai se consolidar como alguém preparado ou se vai regredir ao velho padrão. Essa é a etapa em que muita gente se perde, porque não entende que a vida ainda está testando a consistência, não apenas o desejo. Imagine agora a história de Ana. Diferente de João, ela não apenas estudou, trabalhou e persistiu. Ana já tinha visto pequenos frutos, projetos começando a dar certo, portas se abrindo devagar. Mas junto com isso, veio algo que ninguém conta. Novas tentações, convites para atalhos, propostas aparentemente irresistíveis que a afastariam daquilo que ela realmente queria construir. Era como se a vida estivesse perguntando de novo: você quer prosperar com propósito ou quer apenas dinheiro rápido? E essa pergunta não vinha em palavras, vinha em situações. Napoleon Hill explicava que após os primeiros testes de resistência, vem uma segunda camada de provas, os testes de integridade. Antes de você ficar rico, o universo quer saber se você vai se vender barato, se vai trocar seu propósito por um ganho imediato, se vai abandonar princípios por medo de perder uma oportunidade. É por isso que muitas pessoas chegam perto da virada e, nesse exato ponto, tomam decisões que as afastam da verdadeira riqueza. Elas escolhem atalhos que parecem inteligentes, mas que as tiram do caminho da grande construção. Um dos sinais mais claros dessa fase é o aparecimento de oportunidades que brilham mais do que a sua visão original, mas que por dentro soam estranhas. Pode ser um negócio que promete retorno absurdo em pouco tempo, uma parceria que contraria seus valores, uma proposta que exige que você seja alguém que não é. Se você prestar atenção, vai perceber que nessas horas algo dentro de você sussurra: isso não combina com quem você está se tornando. Esse conflito interno é um sinal direto de que você já está em outro nível de consciência. Outro sinal dessa etapa é o silêncio aparente. Você continua plantando, fazendo sua parte, trabalhando na sua mentalidade, mas parece que nada novo está acontecendo. Os grandes resultados ainda não chegaram, mas as grandes crises também não. É como se tudo estivesse parado. Rio dizia que esse período é como a fase em que a semente já brotou debaixo da terra, mas ainda não rompeu a superfície. A maioria desiste justamente nesse silêncio, porque confunde a ausência de novidade com a ausência de movimento. Mas por dentro está tudo se reorganizando. Existe também um sinal emocional muito forte, uma espécie de cansaço diferente, não físico, mas de alma. Não é só o cansaço de quem trabalhou muito, é o cansaço de quem já mudou por dentro, mas ainda não vê o mundo externo refletindo essa mudança. É aí que entra o que Hill chamava de persistência inteligente. Não é insistir em qualquer coisa, é insistir naquilo que está alinhado com o seu propósito definido.
é recusar o que é mais ou menos para continuar disponível para o que é grande. Outro ponto importante dessa fase é a lapidação das suas relações. No primeiro vídeo, falamos da limpeza de caminho, quando pessoas se afastam. Agora, na continuação, começa a fase em que novas conexões surgem, mas ainda em formato de semente. Você não vai conhecer um grande mentor já te oferecendo tudo de bandeja. Às vezes, será uma conversa rápida, um comentário em rede social, alguém que cruza seu caminho e fala exatamente o que você precisava ouvir. Se você estiver distraído, deixa passar. Mas se estiver atento, percebe que esses encontros são codificados. Napoleon Hill reforçava que a inteligência infinita fala através de pessoas, circunstâncias e ideias. Antes de você ficar rico de verdade, essa inteligência começa a te cercar com sinais mais sutis ainda. Livros que chegam na hora certa, conteúdos como esse que parecem ter sido feitos sob medida para a sua situação, portas que se abrem e fecham com precisão cirúrgica. O erro de muitos é olhar para isso como se fosse apenas acaso. Quanto mais você trata esses sinais como aleatórios, mais lento fica o processo. Quando você começa a honrá-los, o fluxo acelera. Outro fenômeno dessa etapa é a revisão forçada de hábitos. Você percebe que não dá mais para dormir e acordar do mesmo jeito, consumir o mesmo tipo de conteúdo, gastar tempo com as mesmas distrações. É como se o seu futuro estivesse cobrando um novo padrão diário. Hill diria que sua identidade de homem rico está pedindo para assumir o comando. E isso dói, porque exige desapego de versões antigas de você mesmo. A riqueza não é só uma troca de saldo bancário, é uma troca de identidade. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Já se afastou de algumas pessoas, já entendeu que há testes, já percebeu as primeiras oportunidades, mas sente que falta algo se concretizar. A mensagem desta continuação é clara. Não pare. Não negocie seus valores. Não aceite atalhos que traem o seu propósito. A pior coisa que você pode fazer nessa fase é tentar acelerar o processo à força, tomando decisões baseadas em desespero. A melhor coisa que você pode fazer é alinhar ainda mais sua mentalidade, suas ações e suas intenções com aquilo que você diz querer. Quero que você pense em uma área específica da sua vida onde sente que está nesse estágio de quase lá. Pode ser um projeto, uma carreira, um negócio, uma ideia ou até uma mudança interna. Pergunte a si mesmo: o que eu ainda estou tolerando que não combina com a vida rica que eu digo querer viver? Essa pergunta é incômoda, mas transformadora. Porque antes de você ficar rico, a vida exige esse tipo de honestidade brutal. Sem ela, qualquer riqueza que venha será instável. Napoleon Hill avisou que o preço da verdadeira prosperidade é a disposição de se tornar alguém compatível com ela. Isso significa amadurecer emocionalmente, espiritualmente e mentalmente antes mesmo de ver os resultados no extrato bancário. E é aqui que muitos desistem, porque querem a colheita sem completar o processo de se tornarem quem precisam ser. Mas se você está assistindo até aqui, é porque existe em você algo diferente. Uma parte sua que entende que não é por acaso que você está ouvindo essas palavras hoje. No final das contas, essa continuação é um lembrete. Se a sua vida está esquisita, se você sente que não encaixa mais na antiga versão de você mesmo, se as oportunidades aparecem e somem, se você está sendo testado emocionalmente, isso pode não ser um sinal de fracasso, mas um sinal de preparação avançada. É como se Deus, o universo, a inteligência infinita, chame como quiser, estivesse te moldando para que, quando a riqueza chegar, você não apenas a receba, mas saiba usá-la para algo maior do que o seu próprio ego. Se esse vídeo falou com você, eu quero que você comente aqui embaixo: eu estou em preparação.
Isso não é só um comentário, é uma declaração. É você dizendo para si mesmo, para a vida e para a sua mente que você entendeu a fase em que está. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que parece estar vivendo esse mesmo momento de testes silenciosos e se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Aqui, nós vamos continuar aprofundando esse caminho de Napoleon Hill, da prosperidade espiritual e da riqueza consciente, porque o seu destino não é apenas ganhar dinheiro, é se tornar alguém que sabe o que fazer com ele. E essa jornada continua a partir de agora.